Hoje a gente vai falar sobre uma dúvida que muita gente tem, mas que a ciência acabou de trazer uma resposta. Quem aí é fã de água com gás? Ou já teve aquela necessidade de terminar um treino ou chegar de um dia de calor absurdo e abrir uma água com gás trincando de gelada? Parece que sacia na hora, né? Mas se eu te dissesse que, para hidratar o seu corpo de verdade, a água com gás pura pode não ser a sua melhor escolha? Pois é, um estudo publicado em junho de 2026 na revista Nutrients comparou 4 formas de se hidratar. E os resultados mostram que as bolinhas podem estar enganando o seu cérebro. Mas antes de entrarmos no tema, eu te convido para se inscrever no canal e me ajudar a levar mais informações baseadas em ciência para cada vez mais atuais. Eu sou a Janaína Porto Alegre, nutricionista, triatleta e maratonista. E aqui no meu canal eu compartilho estratégias de nutrição para corredores, triatletas, ciclistas, nadadores e todos que, como eu, são apaixonados pela endurance. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o que os cientistas buscam, os números exatos dessa pesquisa e como corrigir a sua hidratação sem abrir mão da sua água com gás. Para entender isso, a gente precisa olhar para o estudo com 15 participantes, 8 mulheres e 7 homens. Todos os participantes eles realizaram 4 sessões experimentais, cada uma separada por um período de washout, pelo menos 3 dias, para evitar efeitos residuais. Para as mulheres, os experimentos foram agendados para garantir as fases ovarianas semelhantes em cada uma delas. Antes de cada teste, os voluntários evitaram exercícios pesados por 24 horas, além de álcool e cafeína por 16 horas. Eles consumiram um café da manhã padrão, de 560 ml de água, antes de chegarem ao laboratório. Foi feita uma desidratação leve, aproximadamente 1% do peso corporal total. Foi induzido por meio de 3 sessões de 20 minutos de exercício de step, com intervalo de 10 minutos de descanso entre elas, em uma temperatura ambiente de aproximadamente 25 graus. Após o exercício, eles descansaram sentados por 30 minutos para permitir a estabilização da distribuição de fluidos corporais. Durante um período de 3 horas, os participantes tiveram acesso livre a uma das 4 bebidas testadas: água pura, água com gás, água com eletrólitos e água com gás mais eletrólitos. Mas o que exatamente os pesquisadores queriam descobrir? Bom, o objetivo principal foi entender como a água e os sais minerais afetam o nosso comportamento de beber. A maioria dos estudos antigos obrigava as pessoas a beberem o volume fixo, mas esse estudo de 2026 acabou sendo um pouco diferente. Eles queriam observar a ingestão voluntária, ou seja, se você está com sede e tem opções na sua frente, quanto você bebe de cada uma e o quanto que seu corpo realmente vai aproveitar. Agora vamos aos números, porque aqui a diferença é impressionante. Eles compararam a taxa de recuperação de fluidos, que é o quanto de líquido seu corpo realmente recuperou após 3 horas. Olha só os resultados. Primeiro, água pura. Teve uma recuperação de 42,9%. Foi o que as pessoas beberam significativamente maior volume, 4,31 ml por quilo de peso, em comparação às outras bebidas, 11,02 e 11,55 ml por quilo de peso. Contudo, o corpo reteve menos esse volume, cerca de 53,7% de retenção, resultando em uma maior produção de urina. Segundo, a água com eletrólitos recuperou 45,4%. E terceiro, o combo, água com gás mais eletrólitos, que chegou a 47,8%. Foi a campeã em eficiência de recuperação. E por último, a água com gás pura. Ela recuperou apenas 24%. Isso mesmo, a água com gás sozinha hidratou quase metade do que a água pura ou a versão com sais. Existem 3 motivos principais que o estudo identificou. Primeiro, o fator volume. O gás ocupa espaço. Quem bebeu água com gás sentiu maior desconforto gástrico e uma sensação de estômago cheio, muito mais rápido, o que resultou em pararem de beber antes e estarem realmente hidratados. Segundo, a percepção do sabor. A carbonação muda como a gente sente a água. No estudo, os participantes relataram que a água com gás parecia mais amarga e um pouco mais ácida. Isso pode diminuir aquele prazer de dar um golaço quando você está com mais sede. E o terceiro motivo é a retenção. Sem os eletrólitos, o seu corpo não consegue segurar a água dentro da célula. O líquido entra e o seu rim já começa a trabalhar para colocar ele para fora através da urina. Ou seja, você bebe menos porque se sente cheio e o pouco que bebe o corpo acaba eliminando muito rápido. Mas calma, se você é do time que ama água com gás, aqui vem a virada de chave. Lembra que o estudo também avaliou a água com gás adicionado de eletrólitos?
que foi a campeã em eficiência de recuperação. E o que aconteceu? Mesmo que as pessoas continuassem bebendo um volume menor por causa do gás, a presença do sódio fez com que o corpo retivesse mais ainda o líquido. Os eletrólitos agem como uma esponja. Eles sinalizam para os seus rins que aquele líquido é precioso e deve ficar no sistema. Mas e aí, você deve estar se perguntando, de tudo o que eu bebi, quanto meu corpo realmente consegue segurar? E a grande sacada desse estudo é a diferença entre quantidade e qualidade. Quem bebeu água pura teve uma boa recuperação total, 42,9%. Simplesmente porque bebeu muito mais volume. Mas o corpo não foi muito mais eficiente. Ele segurou 53,7% do que entrou, o restante virou urina. Já quem bebeu água com gás e eletrólitos recuperou ainda mais, 47,8%, mesmo bebendo menos volume. Isso aconteceu porque essa bebida é muito mais eficiente. O corpo reteve quase 68,8% de cada gole, graças ao sódio que segura a água no seu sistema, agindo diretamente nos rins para evitar a diurese, retendo o líquido de uma forma muito mais eficaz. O perigo real está na água com gás pura. Ele teve a pior retenção, 42,5%, e a pior recuperação final, de apenas 24%, quase a metade da água comum. Conclusão do estudo então, a água com gás pura foi o menos eficiente para recuperar o equilíbrio de fluidos, porque o gás causou um leve desconforto estomacal e as pessoas acabaram bebendo um volume muito menor voluntariamente. Então, como a gente aplica isso na vida real? Vamos para um passo a passo. Dica número 1. Se você acabou de sair de um treino pesado e está muito desidratado, a sua prioridade deve ser um isotônico. O volume que você consegue ingerir sem desconforto é maior e a velocidade de recuperação ainda é superior. Dica número 2. Se você faz questão de água com gás, não beba ela pura, se o objetivo for hidratação. Tente combinar com uma refeição que já tem sais minerais ou use aqueles sachês de eletrólitos que hoje a gente vê vários disponíveis no mercado que são incríveis. E vale garantir que o pouco que você beber fique no seu corpo. Dica número 3. Fique atento aos sinais do seu estômago. Se você sente aquele estufamento rápido com água com gás, o seu cérebro pode estar te mandando um sinal falso que você já bebeu o suficiente. A ciência é clara, a água com gás é um excelente substituto para o refrigerante e para o paladar, lógico, se você gosta. Mas no quesito recuperação pós-exercício, ela precisa de uma ajudinha extra dos eletrólitos. Agora eu chamo a atenção de vocês. É claro que os estudos, a gente tem que considerar que esse estudo, a amostra é muito pequena, apenas 15 participantes. Mas vale para você ficar atento, principalmente se você é um adepto da água com gás. Agora me conta, você sabia que a água com gás pode atrapalhar a sua reidratação voluntária? Comente aqui abaixo se você sente esse estufamento com água com gás ou se você costuma tomar água normal. E já aproveita e se inscreve no canal para mais atualizações científicas como essa e a gente se vê no próximo vídeo.